que é sobre finanças, sobre controle da vida, sobre carreira. E você tem que prestar muita atenção, que daqui a pouco o Thiago Nigro vai quebrar tudo aqui. Tá? Tá preparado? Preparado? Vira pro seu colega do lado aí. Tô brincando. Vamos lá. Só que para quebrar um pouco o clima. Bom, chamar os participantes desse painel agora. Pessoal, uma salva de palmas. Diogo Mafia, oftalmologista e presidente do Cicobi no Centro PR. Uma salva de palmas. Vamos lá. Obrigado, Diogão. Vai participar desse painel com a gente. Pode sentar do meu lado lá. Agora vamos chamar o mestre, ele que é da Gênesis. A Gênesis é a empresa que acompanha a gente, que faz toda a parte de fusões e aquisições, toda a parte, o background. Queria chamar para vocês, ele que assessora a gente, vai dar dicas fundamentais. Danilo Lopes, chega para cá, Danilão. Ele que é o cara que compra, que vende, ele manda em tudo aqui. Meu guru, ele que dá as dicas nessa parte. Queria chamar uma pessoa muito especial e essa aqui eu queria que abaixasse um pouquinho o som só para eu falar. O Lucas é nosso coordenador pedagógico do IPM. É um cara que eu gosto muito, adoro, fantástico. Ele é responsável pelas questões. Se tiver alguma coisa, você já pode xingar ele, tá? Pode xingar aqui, tá tudo bem. Mas ele um dia me falou assim, e ele tem dinheiro investido desde o início. Começou com R$50 por mês na época de faculdade. Hoje ele já tem uma carteira interessantíssima e alguma coisa. E ele falou assim, Pedro, eu gosto disso tudo, mas eu estudo muito sobre finanças, sobre essas coisas. Mas eu tenho medo e vergonha de falar, de aparecer. Eu falei, tá resolvido. Você vai estar no painel lá no IPMD para 2.000 pessoas. E ele está suando ali nesse exato momento. E é assim. Tem que ir. Vambora. Então eu queria uma salva de palmas. Ele que é médico também, Lucas Lanfre. Chega pra cá, Lucão. Salva de palmas para ele. Tá suando não, né? Tá suando quase não. Tranquilo, né? Senta lá. Vamos lá. E outra pessoa fundamental que me ajuda muito, que é um guru para mim, que vocês só viram que eu trouxe gente que tá do meu lado, que me ajuda. Eu quero chamar Rodrigo Gianotto, que nada mais é do que CTO e um dos sócios do Grupo Primo. Chega para cá, Gianotto. Ele que me assessora em tudo, uma salva de palmas para ele. Comanda toda a parte. Obrigado, Gianotto. Vamos lá, fica à vontade. Bom, um bate-papo bem bacana aqui, pessoal. Eu tô me sentindo um pouco do Faustão com essas fichas aqui, viu? Vamos lá, vamos conversar. Bom, vou começar com o Diogo. E assim, Diogo, é muito interessante a sua história, que você tem uma carreira dentro da medicina, oftalmo, enfim, e entrou para hoje presidindo uma das maiores cooperativas do Brasil, né? E você como oftalmologista, pai, família, que eu te conheço, você é totalmente família, e além disso, presidente do Cicobi, qual que é o grande lance, assim, o que você faz, qual que é a sua diferença para conseguir gerenciar esses 3 pontos, né? Coloca dentro da cooperativa, dentro do Diogo Médico e dentro do Diogo Família. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Grande honra estar aqui, parabéns pelo evento, Pedro. Tudo que você pega para fazer sempre surpreende, sempre muito bem feito. Eu acho que, para todos nós, primeiro nós temos que saber para os objetivos que nós temos vão envolver um pouco de sacrifício e você tem que definir as suas prioridades, né? Nós nunca vamos conseguir fazer nada de bom ou de grande sem algum nível de sacrifício. E aí sacrifício vai envolver você definindo ali, sua prioridade é família, você tem o trabalho, às vezes você vai sacrificar de ter momentos com algumas pessoas que você gostaria de estar mais frequentemente. Então, é um sacrifício que você pode fazer, você vai ter que trabalhar e conseguir se organizar. A gente, quando assume desafios, e você conhece, como você falou da história, a gente dirigir uma grande empresa, a gente às vezes tem que abrir
um pouco de mão. Hoje, a minha carreira médica, eu estou menos do que eu gostaria, mas continuo, toda semana eu estou no consultório, faço cirurgias, porque também é algo que me faz bem. E a prioridade da família, você tem que ter a sua organização, né? Eu acho que é o segundo ponto que vem, disciplina e organização, para você conseguir cumprir bem feito, concentrado com os desafios que você tem ali e conseguir ter o seu tempo de qualidade, saudável com a família também. Perfeito. Isso que o Diogo falou, pessoal, é muito importante. O que mudou minha vida? Disciplina. Cara, pesei 148 quilos, indisciplinado, bebia 6 litros de coca todo dia. Agora, eu tenho os valores que são inegociáveis, igual o Diogo falou. Cara, esse momento aqui eu estou na atividade física. Pode cair o mundo. O meu celular não toca, a Carol tem que ligar 3 vezes para falar comigo, é normal. Porque eu estou naquele momento focado e determinado, porque senão vira uma bagunça, né? Isso é importante. Bom, Gianotto, agora é você. Gianotto, a gente se conheceu no Equity+, que é um grupo que eu participo, e tem muito empresário e eu gosto muito disso, de aprender por download mental. Já ouviram disso? O que é isso? Às vezes tem um livro e tudo, mas numa conversa que a gente está tendo aqui, você vai falar, putz, isso mudou meu jogo, eu vou fazer isso, que é muito interessante, né? E eu tenho muito orgulho de estar lá, de fazer parte desse projeto, que é incrível, enfim. E o Gianotto, ele tem uma base, e ele já mudou muito de carreira. A base é como CTO, que é gestor de tecnologia do Grupo Primo, e ele assumiu o papel de coordenador, é sócio e o coordenador do Equity+. Caiu na mão dele e falou assim, Gianotto, resolve. E aí, eu quero te perguntar isso, Gianotto. Sim, como que você, que não tinha, teoricamente, um conhecimento técnico para assumir esse cargo de gestão, de alta cúpula, enfim, o que você viu como, primeiro diferencial, as habilidades que você desenvolveu, e segundo, o que você acha que mudou ponteiro, foi assim, isso que eu fiz e isso que eu fiz foi fundamental para o crescimento do Grupo Primo e do Equity. Muito bom. Bom dia para todo mundo, gente. Bom dia. Uma honra estar aqui com vocês, Pedrão. Te admiro muito, cara. Muito, muito, muito. Parabéns pelo que você construiu. Deixa eu fazer uma pergunta para a turma aqui rapidinho. Quem aqui sente que nessa jornada de medicina vai ser um empreendedor? Levanta a mão, por favor. Mais alto. Legal. Essa é uma dor que a gente vê, né? Acho que, como o Pedro mencionou, eu tenho uma carreira executiva, participei de grandes projetos no mundo afora, aí, passei tempo na Índia, e percebi em mim uma chama de empreender o tempo todo, e eu não me via naquele lugar de teto. Porque carreira, gente, para quem não levantou a mão, né, não se vê empreendedor, a carreira, ela às vezes não vai acontecer na velocidade que a gente quer. O dinheiro às vezes pode levar tempo para chegar, tem ciclos de avaliação, semestrais, e no empreendedorismo você tem a chance de crescer sem teto no curto prazo, né? E eu, como mentor hoje de vários empresários, né, a gente já passou mais de 2.500 empresários pelo Equity+, muita gente da saúde, eu tento quebrar um pouco dessa crença limitante, às vezes, de achar que, não, eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou um advogado, eu não sou empreendedor. Então, queria deixar claro aqui para todo mundo que todo mundo é empreendedor, porque todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer qualidade, todo mundo quer atender bem cliente, a gente quer crescer. Então, seja dentro de uma instituição, ou seja dentro da tua própria empresa, tem espaço para empreender. E foi isso que eu fiz, né? Eu nunca neguei fogo. Acho que a primeira mensagem, todas as oportunidades que passaram à minha frente, vocês vão estar com o meu sócio, com o Thiago Nigro, hoje aqui. Quando eu recebi uma mensagem do Thiago, do projeto, me convidando para esse projeto, eu estava num momento muito massa da minha carreira, mas aquela oportunidade nunca mais ia voltar. Era o meu projeto da década e eu não podia negar fogo para ela. Então, nunca neguei fogo para as oportunidades que passaram, não esperei estar pronto. Acho que esse é um ponto importante, Pedrão, a gente sempre espera estar pronto. Não, vai para cima, desenvolve as habilidades. E acho que um terceiro aspecto, eu sempre tentei tirar a carga do meu supervisor, dos meus supervisores, falando, me dá essa atividade, para que ele pudesse falar para o de cima dele, me dá, para que falasse para o de cima, me dá, e assim todo mundo subir. Então sempre pedi muito, nunca neguei fogo, né? E sobretudo consegui tracionar muito da minha carreira sem estar pronto, cara. Perfeito.
Vai avião que é avião, claro que existe o contrário, né? Mas conserta no ar. Decolou, vamos embora, vamos fazendo as coisas acontecerem. Eu acho que é um grande lance, né? Bom, Lucas, vou falar com você agora, já te chamo, Danilão. O que eu quero te perguntar? Você é um cara, eu não vou falar quanto ele tem no banco não, tá? Mas enfim, ele é um cara que quando eu vi, eu falei, não é possível, você tem que falar o que você fez. Porque ele formou na UFSC, né, de Santa Catarina, e me contou a história dele, com dificuldade, eu ia falar fudido assim, mas eu vou falar com dificuldade, lutou muito, e ele começou com R$50, não foi? E ele me mostrou, eu falei, cara, você tem que começar a compartilhar isso, entender, porque você é o médico que começou como academia de medicina e foi crescendo com todas as dificuldades, e com inteligência financeira, eu acho que essa é a etapa principal. Você, Lucas, olhando retrospectivamente, quais são os maiores desafios que você acredita hoje que o médico tem, o acadêmico de medicina tem na gestão das suas finanças? Quais são as armadilhas, as dificuldades e como você fez para sair delas? Bom dia a todos, é uma honra enorme estar aqui. Obrigado, Pedro, pelo convite. E, bom, a gente dentro da medicina, como médico, nós somos uns seres diferentes, assim, né? Porque desde a época da faculdade, a gente com a carga horária extensa, acaba ficando muito tempo com os nossos colegas da medicina. E aí a gente, por passar muito perrengue junto, acaba desenvolvendo um círculo de amizade muito legal. E aí você vai sair, você sai com quem? Com os amigos da medicina. E aí você vai se relacionar, você se relaciona com quem? Com alguém da medicina. Inclusive, um beijo, amor, minha colega da faculdade desde o primeiro semestre. E isso faz parte da profissão, porque a gente é uma profissão que demanda muito, tecnicamente, é uma profissão que a gente precisa mergulhar, de fato, dentro disso. Mas isso também ressalta e aprofunda as deficiências que a gente tem em outros campos, como, por exemplo, marketing, habilidade de comunicação, finanças, gestão empresarial, gestão de consultório. E a faculdade não ensina isso para a gente, infelizmente. A gente vê várias histórias, até a gente estava conversando ali atrás, sobre médicos com, não são recém-formados, não, 1, 2 anos, 20, 30 anos de carreira. E aí acontece uma pandemia, se fica 1 mês sem dar plantão, às vezes passa dificuldade para pagar o aluguel, pagar algum financiamento. Então, é uma realidade que eu diria assim, o maior desafio é a falta de conhecimento nessas outras áreas. Se desenvolver não apenas na parte técnica, mas em tudo isso que a gente tem. E aí você pode, eu estou vendo a cara de alguns que estão meio preocupados, mas você pode respirar aliviado. Você está no IPM Day justamente para isso. A gente está aqui com pessoas fantásticas para desenvolver, para você dar os primeiros passos em busca de se tornar um profissional diferenciado, um profissional que consiga desenvolver essas outras áreas. Show, excelente. Bom, só para, você falou da Andri aí, que é a sua primeira dama, só para lembrar que a Andri passou em dermato em tudo quanto é lugar, né? Já a gente vai chamar ela no momento dos aprovados. Daqui a pouco vem. Os mentores, os anjos que eu estou vendo todos vocês, nossos coordenadores. Calma, tem uma surpresa para vocês ainda. Bom, Danilão, agora, Danilo é um cara sério, técnico, ele que fala, Pedro, tá errado isso aqui, você não vai. Ele corta a Carol nos gastos, estou brincando, mas é verdade. Ele me aconselha muito de perto, principalmente na parte do IPM. A gente foi para o mercado agora, fizemos algumas fusões e aquisições, e o Danilo é nosso assessor ali direto, e também me ajuda muito na parte da pessoa física. E eu quero conhecimento técnico, Danilo. Eu quero perguntar para você assim, prática, straight to the point. Você que tem muito contato com grandes empresários, com médicos, com essa parte, quais são as boas práticas de organização financeira que ele tem que ter desde o início, que tem que estar pensando nisso, para que seja possível ter um crescimento profissional atrelado ao crescimento pessoal e que vai dar resultado lá na frente? Bom dia, pessoal. Obrigado aí, agradecer ao Pedro, todo o time do IPM aí pelo convite, parabenizar aqui todo o evento. E, Carol, esse detalhe que o Pedro comentou aqui não passa de uma fake news. Bom, pessoal, acho que trazendo a pergunta do Pedro para essa realidade aqui nossa, vocês que estão formando, né? Estão entrando nesse momento de residência, eu acho que essa pergunta, Pedro, ela não parte só da lógica financeira, mas também da lógica emocional. Lá atrás você comentou, nunca compare a sua página 5 com a página 50, né? A gente vive hoje muito na lógica que alguns filósofos modernos têm chamado de super socialização, né?
Eu posso não conhecer o Pedro, mas eu sei muito da vida dele, né? Porque eu estou ali acompanhando ele em rede social. Isso acaba despertando uma lógica de desejo, né? Ah, Danilo, mas o que isso tem a ver com a vida financeira, né? Onde isso tem uma intersecção com a nossa lógica financeira? O ponto do patrimônio é que ele tem que auxiliar você no momento de maior sensibilidade, no cuidado, assim no exemplo que o Lucas disse. É muito comum, tenho vários clientes aí, que após o período de formação, começa de fato a receber, ter uma remuneração, e ele entende que é um dinheiro de um montante tão satisfatório que ele não faz conta de despesa. No mês que ele tem um problema, como numa pandemia, ou que ele não pode pegar um plantão, ele descobre que o que ele está gerando no mês, unicamente, né, cobre os custos dele. Acho que equivale, pessoal, citar um autor, ficou bem famoso nos últimos 2 anos, que é o Morgan House, autor do Psicologia Financeira. Ele cita uma álgebrazinha que eu acho que é muito importante, né? O nosso patrimônio, no final do dia, ele é resultado da diferença de 2 crescimentos. O crescimento do meu custo de vida, dos meus gastos, com o crescimento da minha remuneração. Então, no momento que eu consigo aumentar minha remuneração acima das minhas despesas, dos meus custos dia a dia, eu começo a criar um patrimônio, né? Então, nessa lógica, o meu patrimônio tem que estar alinhado a toda essa carreira, né, Pedro? Sim. Se eu quero fazer uma especialização fora, eu não vou poder atender. Se eu quero parar e começar um negócio, né? Acho que a gente teve aqui, o Rodrigo fez uma enquete aqui de quem quer empreender. Bom, lá no futuro, quando você quiser empreender, você vai dedicar uma boa parte, se não toda a parte do seu tempo a isso, né? Então, aqui há um planejamento, isso precisa estar casado, para que, de fato, o seu patrimônio seja o quê? Liberdade. Seja uma opção de escolha para você no futuro. Perfeito. Bom, e a enquete que o Gianotto fez eu achei muito bacana, porque acho que metade de vocês levantaram a mão sobre empreendedor. Só que vocês estão errados, desculpa te falar isso, meu anjo. Todos vocês, como médicos, são empreendedores. Você acha que empreender é só criar sua empresa? Não, você como médico, você já tem até um CNPJ. Você é a sua própria empresa, não é criar uma coisa de terceiro. Então você vai ter que saber de estratégias de marketing, que não precisa ser o que todo mundo faz, pode ser o que faz sentido para você. De outras estratégias, e uma delas, que é a que eu tive mais dificuldade, Diogo, que é o que eu vou te perguntar, chama-se liderança. Você sabe o que é liderança? Liderança simples. Porque sabe o que é mais difícil de liderar na sua vida? A sua secretária. Quem sofre por isso sabe, uma pessoa. E o Diogo que lidera centenas aí, eu já vou te fazer essa pergunta, Diogão. Você é um líder que eu admiro e tudo, como pessoa, como tudo, eu quero perguntar assim, o que é liderança para você? E o que você faz no dia a dia para ser um bom líder? Bom, Pedro, primeiro que liderança é uma capacidade, né? E é uma capacidade que ela não é necessariamente inata. As pessoas tendem a achar que a pessoa vai nascer com o dom de liderança. E muito pelo contrário, né? Historicamente, se a gente for olhar para grandes líderes, vamos pegar, por exemplo, Alexandre o Grande, um dos maiores líderes da história, ele foi buscar conhecimento e aprender com Aristóteles. Então, para desenvolver liderança, nós temos que estudar liderança e como exercê-la. E, dentro disso, acho que o fator mais importante, o que nós temos que aprender, é se comunicar. Na liderança, o mais importante é a comunicação. E comunicar não é só falar, é principalmente escutar, entender. E, a partir disso, com uma boa comunicação, porque hoje nós estamos em outros tempos, né? A gente não vive aquela era do chefe que grita e manda. Então, o objetivo de toda e qualquer liderança é atingir um objetivo em comum. Você tem um objetivo, o foco. E só com uma boa comunicação. Então, nós temos que nos preparar, aprender muito sobre comunicação para poder exercer uma liderança de qualidade. Perfeito. E liderança, pessoal, como todas as outras coisas, a gente fala, ele já nasceu assim, ele não sei o quê. Eu odeio rede social, odeio. Vocês devem ter percebido que tem dia que eu não apareço. Não é uma coisa que é nata para mim. Não, eu tive que aprender, faz parte do jogo. E isso vale um monte de outras coisas, na parte de finanças, enfim. Então você tem que assumir a responsabilidade. Eu brinco com os meninos lá do meu time, que quando eles vêm falar assim, isso eu não sei. Eu olho para ele e falo, como é que é? Eu não sei. Gasta 5 minutos no YouTube. O melhor professor está lá, está na internet. Hoje, você ter acesso à informação é um problema.
Porque você vive no que a gente chama de paradoxo da escolha. Você tem tanta informação que você passa mais tempo pesquisando como estudar do que estudando. Você passa mais tempo estudando como aprender liderança do que vai e faz. Esse eu acho que é um grande ponto. Isso que você tocou, Diogo, é treinável. É o grande lance, né? Janotto, bom, vamos continuar você nessa jornada empreendedora magnífica aí. Janotto, ele veio 2 vezes em Goiânia, uma no IPM e a outra aqui. As 2 vezes foi de bate e volta. Corrido. E eu vou focar nisso, Janotto. Como que você gerencia, cara, a sua agenda profissional, da pessoal, você é ultra produtivo, como que você faz esse gerenciamento? Putz, Pedro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como é que é essa rotina sua? Galera, primeiro que estabilidade e equilíbrio não existem, né? Vamos combinar? Eu acho que a questão é como a gente prioriza aquilo que faz sentido para a gente e comunica para aqueles do nosso entorno que aquilo é uma prioridade. Eu tenho 2 filhos, tenho a Flora, de 7 anos, o Gabi, de 3. Minha esposa trabalha remoto para uma empresa da Bélgica há mais de 8 anos. E a gente tem uma comunicação muito clara do meu objetivo. Eu encontrei meu projeto da década. Eu tenho 3 grandes chapéus no Grupo Primo. Eu toco, toda a área de vendas responde para mim, toda a área de tecnologia responde para mim, e eu toco esse projeto da nossa escola de empreendedores. Então, é uma agenda conturbada. Então, quem mais precisa saber da minha realidade e entender as minhas expectativas e as minhas prioridades é a minha querida esposa, né? E a gente está alinhado. Então, vai ter dia, como ontem, que eu vou chegar numa sexta-feira, 11 horas da noite, mas a gente está alinhado. Amanhã não vejo a hora de chegar e ter o dia inteiro com os meus filhos. Então, o equilíbrio e a estabilidade não existem, existe sim uma boa comunicação e uma intencionalidade naquilo que é prioridade para a gente. E uma boa comunicação no nosso entorno para não abalar ninguém, né? Tem uma estatística que diz que, uma estatística forte, mais de 70% dos casamentos terminam no primeiro ano, né? Por falta de comunicação. Então, dentro do equilíbrio, dentro da estabilidade, foque na prioridade e no alinhamento. Isso que o Janotto falou é muito importante, porque às vezes a gente vê nesse mundo de ultra socialização, de rede social, a pessoa que tem a vida perfeita. Eu acordei 5 horas da manhã, bati um super coffee, corri 2 quilômetros, aí depois eu tomei um banho super produtivo, depois eu fiz mais 5 quilômetros de esteira, dei 2 piruetas para trás, comecei a minha rotina de estudos. Estudei até 9 horas da noite, fui dormir com o meu skincare e meus óleos essenciais, sem tomar nenhum tarja preta. Eu não consigo fazer isso, mas está tudo bem. Então, às vezes, o que acontece é uma ilusão, que todos nós temos problemas, temos dificuldades, e aí você vai ter que abrir mão de um lado para colocar de outro, e essa comunicação é perfeita. A gente tem que estar muito bem alinhado, né, Janotto? Bom, Lucas, vamos lá. Straight to the point para você. Quando começar a investir e quais ferramentas que você utiliza, o que você utiliza, enfim, onde você aprendeu, onde você começou isso? Bom, gostaria de perguntar para vocês, quem aqui já investe, já tem alguma aplicação? Por favor, levante a mão. Renda fixa, ação, qualquer coisa. Ótimo, ótimo. Então, só para te falar, eu não sabia nem que era investimento antes. Eu investia só na comida antes, o restante. Só fui aprender que era investimento depois. Eu tinha, sabe aquele negócio, aquele preconceito de coach? Investir o quê? Como? Tarará, tarará. Não é? Não tem um negócio assim? Então vai. Então, quando que é o melhor momento de você começar? É o quanto antes. Então, para aqueles que não levantaram a mão, é para começar ontem, o mais cedo possível. E aí vocês podem pensar, Lucas, mas eu estou na faculdade ainda, eu tenho 50, 100, 200 para investir. Perfeito. Isso traz para a gente o primeiro ponto, que é comece cedo e erre pequeno, porque você vai errar. Isso não tenha dúvida alguma. O mercado é extremamente competitivo e você vai errar. Que bom se você errar investindo 100, 200, melhor do que quando você estiver investindo 10, 20, 30 mil. Então, isso é muito importante, que vocês saibam que o quanto antes, melhor para a sua caminhada. O segundo ponto é que você vai desenvolver o hábito de investir. Você vai começar a enraizar a ideia de você se pagar primeiro. Tá? E o terceiro ponto é o próprio tempo. O tempo é a única variável no cálculo que é exponencial.
Então, quanto antes você começar, maior serão os seus retornos e maior amadurecimento você vai ter também ao longo da jornada. E aí, com relação a, enfim, a ferramentas que você pode utilizar, você vai lá, vai comprar na sua corretora, no seu banco, os seus ativos, mas é importante que você tenha uma visão geral daquela sua cesta de classe de ativos, né? E eu gosto do bom e velho Excel, mas existem coisas mais atuais para você fazer isso. E aí você pode procurar depois, Trademap, Status Invest, o próprio Kinvo, né, que o Grupo Primo ajudou a alavancar. E um ponto muito legal é que você faça o registro dos seus investimentos, dos seus aportes, do valor que você tem, dos seus dividendos que você ganha, porque existe uma frase de um vencedor do Nobel de Economia, que ele fala que investir deveria ser tão monótono quanto ver a grama crescer. E de fato é. Você olha no intervalo de tempo de 1, 2 meses, parece que não aconteceu muita coisa. Mas por isso que é importante você registrar aquilo. Quando você olha numa janela maior de 1, 2, 3, 4 anos, você vai se surpreender, e é aí que a magia acontece. E aí que o investimento começa a se tornar muito legal. E com relação à gestão pessoal, isso vocês podem ficar tranquilos, né, que vocês têm o IPM. Então, vocês recebem a escala semanal, tudo certinho, o cronograma organizado pelos anjos, mentores. Então, a gestão pessoal fica mais fácil com isso, né? Show. Bom, Danilão, seguinte, o cara chega para você e fala assim, Pedro, ou Danilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e ele quer uma orientação. Imagina que eu sou essa pessoa agora, estou chegando para você, recém-formado, alguma coisa, e falo, cara, me orienta. Quais são os pontos importantes que você vê numa pessoa que vai construir uma carreira de investimento ou sólida? Quais são as características que aquela pessoa tem que ter? Fala assim, cara, você tem que ter isso, isso e isso para você conseguir daqui 5, 10, 15 anos conquistar seus objetivos. Bom, Pedro, nessa pergunta, acaba que quem responde ela é justamente o cliente, né, o outro lado. O primeiro ponto aqui, você starta de um projeto de vida, né? O planejamento financeiro ele vai acompanhar o seu projeto de vida. É importante você entender os caminhos. Eu acho que hoje, na lógica que a gente vive, de forma flexível, né? Que vários exemplos de pessoas que iniciaram a carreira em uma atividade passaram para outra atividade que jamais pensaram, mas aqui é você entender o seu plano de vida. Acho que vocês aqui, alunos do IPM, já têm um planejamento financeiro, né? Vocês estão investindo tempo de vocês, estudo, para vocês entrarem numa residência, conquistarem uma vantagem, terem uma remuneração melhor, né? Partir para um próximo passo. Esse é o início. A partir desse momento que você começa a criar uma carreira, ter a oportunidade de criar um patrimônio, você vai o quê? Eliminar os riscos, né? Entender o que de fato é risco na sua realidade. Por que disso, né? O exemplo, novamente, que o Lucas comentou lá atrás da pandemia, é um exemplo claro de uma atividade como médico, né? Um médico advogado. A pandemia aconteceu, perdi meus plantões, fiquei sem a minha remuneração mensal. Como que eu posso evitar isso? Pô, vou fazer um colchão aqui, uma reserva, né? Para eu poder, em um momento de emergência, me custear, ou até mesmo um caso mais excepcional, como um acidente. Eu sou um cirurgião, dependo do meu braço, da minha atividade. Se eu sofrer um acidente, o que acontece comigo? Né? Eu não tenho recurso hoje numa reserva para me custear em 2 anos. Então, é melhor optar por um seguro de vida, por exemplo. E aí, no terceiro momento, você passa a lógica, né, de fato ter um patrimônio significativo e aplicar numa larga escala o que o Lucas comentou agora, né? Eu acho que é importante começar cedo, investir, aprender, como o Lucas comentou exatamente, errar pequeno, né? Lá na frente, quando o seu patrimônio começa de fato a ficar significativo, você vai buscar diversificar isso, entender onde estão os riscos, como criar uma outra fonte de renda dentro dessa lógica. Show. O Henrique está aí, o Henrique Brás? Cadê ele? Será que ele veio? Está ali, ó. Aonde? Aonde? Levanta. Pode levantar, mas não é coach, não. Deixa eu só dar um exemplo dele que pega nisso. Que ontem a gente estava conversando, e pode sentar, Henrique, vou te fazer passar essa vergonha no crédito, não. E ontem ele virou para mim e falou assim, Pedro, um monte de opções definidas, né? E naquele negócio, eu dou plantão, eu preciso dar o plantão, quero dar para investir, do outro lado, só que ele quer fazer residência. Então, o que eu falei para ele? Eu falei, cara, não adianta nada você ficar ralando igual um condenado aqui. Putz, vou ganhar uma grana ali, X, mas do outro lado, o seu custo é muito maior, porque tudo na vida, leva isso para a sua vida, todo mundo. Você não tem só o custo financeiro, é o custo temporal, tempo. Você está gastando tempo, todos vocês aqui, vocês estão gastando o seu bem mais precioso, tempo. E eu tenho certeza que está valendo a pena, gastando bem. Então você tem um custo financeiro, o custo temporal
o custo psicológico. Putz, Pedro, vou conversar com aquela pessoa, me dá estresse. Eu faço conta se compensa eu responder. Faço conta se compensa eu dar meu telefone para aquela pessoa. Porque é um custo psicológico. Então, nós temos vários tipos de custo na nossa vida. E isso é muito importante, é alinhar. Porque às vezes a gente fica assim, eu preciso investir. Aí o cara está fazendo 92 horas na ortopedia de residência, se matando, não tem tempo para fazer mais nada, aí ele quer fazer um curso de finanças para começar a investir. Não está sobrando tempo, não está sobrando dinheiro, está fudido, está ganhando lá a bolsa da residência, não sobra tempo para trabalhar de fora, não estuda para ortopedia. Então calma, respira, tudo no seu tempo. Então foi o que eu perguntei para ele, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo? Se o seu objetivo for isso, vamos seguir por esse caminho. Agora, se o seu objetivo for o outro, 80% do seu tempo, 70%, 80% do seu tempo tem que ser no seu foco principal. Ponto. Pedro, quanto tempo seu é destinado ao IPM? Muito do meu tempo. Diogo falou isso agora há pouco. Agora há pouco. Ele falou assim, não, eu tive que diminuir de um lado, na oftalmo, na carreira médica, para colocar dentro do Cicobi. Por quê? Do Cicobi no CBR. Por que isso? Porque o meu dia, o seu dia, o dia de todo mundo tem quanto tempo? Quanto tempo tem um dia? Quantas horas? 24. Todo mundo tem 24 horas, né? Bom, perfeito? Obrigado pelo exemplo, então. Bom, nós já estamos quase finalizando. Diogo, deixa eu te perguntar. Uma das coisas na gestão de tempo que é importante é delegar a tarefa. É um dos problemas que eu mais tinha. Eu não conseguia virar para a pessoa e falar assim, faz. Eu não sei se vocês sabem, teve um ano do código, alguém é do código antigo, que eu gravei todas as aulas e comentei 25 mil questões. Alguém é dessa época que eu gravei 100% das aulas? Tem alguém aí? Ó, tem aqui, ó. Deus. Eu gravei 100% das aulas operado, eu dando aula de GO, pediatria, preventivo, todas, 213 aulas, lembro até hoje, de madrugada. Eu editava, eu comentei as questões e eu escrevi as apostilas. Nossa, Pedro, bacana, uma bosta. Foi ruim. Foi ruim para mim, porque eu não aprendi a delegar. A falar para a pessoa, cara, me ajuda nisso, faz isso. E é onde eu quero te perguntar, para a gente finalizar esse painel. Diogo, de uma forma direta, como que essa delegação de tarefa, de passar as coisas para as outras pessoas, para tudo, ela contribui para a otimização do seu tempo? Bom, você está falando aí, né, Pedro? Eu acho que ninguém consegue nem deve querer abraçar o mundo. Então, você, voltando lá na primeira fala minha, você tem que definir prioridade. E você tem que se concentrar naquela parte em que você é melhor. E você vai fazer aquilo e você se cerca de pessoas boas. E você passa a dar autonomia com responsabilidade. Então, é fundamental. Todos nós, em cada uma das atividades que nós formos fazer, tem a parte que ela é essencial e onde você é melhor. Você tem que se concentrar em fazer aquilo e se cercar de pessoas boas, que aí vai funcionar, que é o que você tem feito nos últimos anos no IPM. Então, acho que é o básico, isso é fundamental. Isso é muito importante, porque delegar, assim como liderar, também é uma atividade que você aprende. Eu aprendi isso na prática. O Amorim, que está aqui, que vocês viram no vídeo, que é meu CEO, ele tem 20 e poucos anos, e ele não sabia. A gente vai aprendendo. Então, o que a gente tem que olhar no fundo do olho da pessoa claro, caráter é importante, mas você tem que olhar, será que essa pessoa quer? Será que no fundo do olho dela realmente tem aquela vontade? Beleza? Bom, queria agradecer todos vocês pelo painel, e foi um prazer para todo mundo. Quem aqui pegou alguma coisinha e falou, isso aqui mudou? Agora, levanta a mão, levanta, coloca a mão direita, olha aí o tanto de gente que a gente conseguiu impactar. Foi uma coisinha que você pega, putz, isso vai, isso leva. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Está ali as redes sociais do Diogo, do Danilo, do Lucas e do Gianotto. Obrigado.